meu nome é Ive Abade, eu estou presidente da Associação Nacional de Emprego Apoiado, a ANEA, uma instituição criada pelo nosso querido professor Romeu Sasaki. Hoje venho aqui para prestar mais uma homenagem ao professor e agradecer por tudo que ele nos ensinou. Muito difícil esse momento para todos nós da ANEA, mas não podemos esmorecer. Ele deixou um legado e devemos continuar este trabalho. Faremos o nosso melhor. A presidência, diretoria, conselheiros e associados, levando a metodologia do emprego apoiado, mas principalmente levando um modelo de sociedade inclusiva. Muito obrigado, professor Romeu. Muito obrigada. Que grande desafio, expressar em poucas palavras o significado e a magnitude de ter tido a honra de poder conviver com o professor Romeu Sasaki. Falar do professor Romeu é falar da história do movimento da inclusão no Brasil, e a gente da ANEA pode se considerar sortudas aqui de ter tido a honra de ter o professor Romeu como um dos grandes pioneiros de trazer o emprego apoiado para o Brasil, de ser o nosso fundador, nosso primeiro presidente e nosso conselheiro nas últimas gestões. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada de ter tido a honra de poder aprender com o professor Romeu, e agora fica a nossa honrosa missão de levar esse legado e levar todo o conhecimento, a humildade e a sabedoria do professor Romeu para a gente continuar alavancando a inclusão no Brasil e honrar todo esse legado que o professor Romeu nos deixou. Fica aqui o meu agradecimento a essa grande oportunidade, esse grande privilégio que eu tive de poder conviver com ele e, sobretudo, todo o tempo de dedicação que ele teve para que a história do movimento no Brasil fosse consolidada. Bom, conheci o Romeu em 98, quando ele foi no Carpe Diem conversar comigo e mais 3 consultores de emprego apoiado na época, né? Na verdade, a gente nem se autodenominava assim ainda, foi a primeira vez que eu ouvi falar de emprego apoiado, foi com ele lá. Mas eu queria falar um pouquinho depois, que foi 2 anos depois, assim, quase finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, quando ele me convidou para dar um curso com ele no Paraná. Então isso foi muito legal, porque foi a possibilidade assim, de trabalhar junto com ele, foi o primeiro trabalho que eu fiz junto, o primeiro de muitos, e de entrar de vez, né, nesse mundo do emprego apoiado, de poder estar junto com ele, disseminando o emprego apoiado. Então foi muito generoso da parte dele também me convidar, né? Não me conhecia direito, assim, né? Então ele apostou, investiu lá que eu poderia ajudar nesse processo, foi bem bacana. E uma coisa mais pitoresca, assim, eu lembro que ele me pediu para fazer transparências, né? Que na época não era PowerPoint, era transparência, e a gente ia usar bastante delas, e ele me pediu para pegar toda a legislação referente à inclusão no mercado de trabalho, relacionado ao emprego apoiado. Aí eu lembro que eu falei com ele, mas toda, Romeu? Na minha preguiça, né, de fazer tudo aquilo, porque fazer transparência, né? Ele falou, não, toda, a gente precisa, né? Aquela coisa bem meticulosa dele. E até hoje eu tenho uma pasta ali, guardei com muito carinho, também porque deu muito trabalho, mas também vi a importância que tinha ser meticuloso, né? Ser muito, né? Isso também eu acho que foi um aprendizado com ele. Nossa, que desafio falar do Romeu. Eu tenho tanta alegria e tanta honra de ter conhecido, de ter dividido espaços com ele, de ter conversado com ele, de ter conhecido ele de perto, porque é uma pessoa que impactou a vida de tanta gente, que ajudou a história do nosso país com relação à inclusão de tantas formas. Eu aprendi tanta coisa com ele com relação ao emprego apoiado, acessibilidade, inclusão. E além de tudo, eu tenho a mesma profissão que ele. Então isso me faz ter muito orgulho e ter ele como inspiração para seguir na questão da luta com relação às pessoas com deficiência. Confesso que é difícil falar, porque as palavras não expressam tudo que a gente vivenciou
nesse processo da rede de emprego apoiado, depois a ida para a associação, depois que a gente viveu na associação, o aprender sobre emprego apoiado com ele, em momentos tão diferentes, tem muita história para contar. Mas o que eu posso dizer é que eu sou muito honrada e agradecida por ter tido esta oportunidade. Ele com certeza fará muita falta. Por um outro lado, é uma pessoa que a gente vai ter sempre lembranças muito boas. O impacto dele na vida de todo mundo é muito grande. E na minha vida foi muito grande também. Eu tenho o prazer e a alegria de poder ter tido o Romeu na minha vida. Eu sou Fernanda Prézia, eu sou consultora de emprego apoiado há muitos anos. A minha história com o professor Romeu começa ainda atrás na universidade, onde os nossos professores já nos passavam artigos, textos, do professor Romeu. Também assistíamos palestras do professor Romeu. Então, o professor foi uma pessoa que ajudou muito na minha escolha profissional. E ao longo da minha trajetória de trabalho, eu pude encontrar o professor Romeu. Isso foi um grande privilégio. E poder ter feito com ele alguns projetos, ter participado de alguns projetos junto com o professor. Um dos maiores projetos que eu pude participar com ele foi a criação da ANEA, Associação Nacional do Emprego Apoiado, e tantos outros projetos, cursos, tantos aprendizados com o professor Romeu. E eu acho que eu preferia hoje aproveitar aqui esse espaço para poder agradecer ao professor Romeu. Eu acho que a gente não teve esse tempo de despedida e de agradecimento. Então eu queria dizer aqui o quanto eu sou grata, o quanto eu agradeço por ter conhecido o professor Romeu, ter trabalhado com ele. Para mim é uma honra muito, muito grande. O professor Romeu nos ensinou a ser perseverantes. Trabalhar com inclusão não é uma coisa fácil, e o professor sempre fez isso com muita generosidade. Eu acho que é uma marca muito grande dele, ser generoso, persistente. E é isso, assim, eu gostaria hoje de poder dizer para você, Romeu, muito obrigada, muito, muito obrigada por tudo que eu aprendi com você. Hoje temos aí um legado de toda essa história, de tudo que você deixou, e a gente vai seguir em frente, e continuar aí perseverantes com a questão da inclusão. Você vai fazer muita falta, muita, muita falta. Um grande beijo. Olá, eu sou Senival Pinheiro. Hoje é um dia muito especial, um dia de homenagem ao professor Romeu Sasaki. Eu conheci o Romeu Sasaki nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000. Tive a honra de trabalhar junto com ele, desenvolver alguns projetos juntos e aprender muito com o Romeu Sasaki. O Romeu me ensinou muito do que eu sei hoje em relação à inclusão da pessoa com deficiência. E tenho certeza que ele ensinou inúmeros profissionais que hoje atua no mercado de inclusão da pessoa com deficiência. O Romeu Sasaki deixou um legado gigantesco e sempre estará em nossos corações. Viva Romeu Sasaki sempre!
Olá, eu sou a Jéssica Cardoso, faço parte da atual gestão, atual diretoria da ANEA. Estou aqui compondo de coração cheio, preenchido, essa homenagem ao nosso grande mestre Romeu Sasaki. Eu o conheci em 2015, no primeiro Encontro Nacional do Emprego Apoiado. Fui em busca de informações para minha pesquisa e numa conversa com ele eu fui super bem acolhida, fui super bem recebida. O Romeu sempre muito generoso em cada palavra, em cada olhar e principalmente acreditando. Ele acreditava nas pessoas, na vida, nas pessoas com deficiência, em tudo que a gente tem realmente para construir, para transformar, para trazer de positivo, para a nossa sociedade. Então aprendi muito com ele antes de conhecê-lo, através dos meus estudos, e muito mais ao conhecê-lo, não só pelo que ele falava, mas pela pessoa que ele era, da forma como ele se expressava, das palavras que ele usava, dos movimentos que ele fazia, da atenção que ele dava a cada pessoa que cruzava com ele, da atenção que ele dava a cada pergunta que lhe era feita. Então, o Romeu, ele ensinou muito, sim, sobre inclusão, mas ele também ensinou a ser humano, a ser cidadão, a ser brasileiro. Então, fica o meu carinho, a minha gratidão e a certeza, a responsabilidade que tanto eu como toda a ANEA tem de manter a saudade com os conhecimentos dele todos iluminados, O Romeu vai ser sempre o nosso grande mestre, a nossa estrela norteadora. Viva o Romeu! Olá pessoal, eu estou em viagem aqui na Flórida, mas não podia deixar de mandar esse vídeo pelo carinho e admiração e respeito imenso ao nosso querido e saudoso já professor Romeu. O professor Romeu tinha uma combinação e deixa esse legado para a gente, dentre outros, de ao mesmo tempo, uma pessoa que sabe muito, tem muita informação, muito conhecimento, ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma delicadeza muito grande em compartilhar esse conhecimento, longe de qualquer arrogância e numa bondade incrível ao compartilhar desse conhecimento, que não era pouco, que não é pouco. Está aí no acervo dele, que nós estamos cooperando aí com a família e amigos para tentar manter isso da melhor forma possível. Mas esse vídeo tem esse objetivo, de prestar a nossa homenagem e nossa gratidão à vida do professor Romeu Sasaki nas nossas vidas e na inclusão no Brasil e no mundo. Falar do professor Sasaki é uma responsabilidade muito grande. Falar de alguém que está tão acima do conhecimento, da experiência de vida profissional. Uma pessoa que sempre esteve disponível para todos os públicos, todas as classes. Ele sempre esteve ali pronto para ensinar, para auxiliar e para compartilhar o seu conhecimento. Há 7 anos, desde que conheci o emprego apoiado e me tornei consultora de emprego apoiado, tive a oportunidade de estar junto com o professor em vários momentos, em vários eventos. E cada momento e cada evento era um grande aprendizado. Professor Romeu Sasaki, registro aqui então a minha homenagem, meu eterno agradecimento por permitir então que eu e tantos pudéssemos nos aproximar dessa metodologia, levando a esperança e a qualidade de vida para tantas pessoas. Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Barbosa, atualmente estou na diretoria da ANEA. Bom, eu conheci o professor Romeu Sasaki no ano de 2014, ano de fundação da própria ANEA. Então pude estar no evento de inauguração, então foi lá que eu pude conhecê-lo presencialmente pela primeira vez, já acompanhava os textos que o professor Romeu já escrevia, mas eu não conhecia o emprego apoiado. Então em 2014, no mesmo ano que eu conheço a metodologia do emprego apoiado,
eu também pude conhecer o próprio professor Romeu, né, e os demais diretores da ANEA. E no evento de inauguração, então, no final, depois teve uma cerimônia na Câmara Municipal, nós fomos jantar, e eu, né, nessa época eu morava em Belo Horizonte, fui até São Paulo no evento, e lá tive a honra de sentar ao lado dele, né, no restaurante, nesse jantar, e ali começou já, eu diria, nessa experiência que eu tive com ele, né, aprendendo muito já desde o primeiro momento. E de 2014, então, para cá, pude participar de várias reuniões com ele, pude assistir às aulas com ele, acompanhando, facilitando. Então, realmente são ótimas lembranças aqui, e de poder estar agora, juntamente com todos os demais diretores da ANEA, continuando esse legado do nosso querido professor Romeu Sasaki. É difícil falar do professor Romeu Kazumi Sasaki num vídeo curto, porque, enfim, são 60 anos de atuação, né? Ele sempre, a impressão que a gente tem é que ele sempre esteve conosco, né? Agora estamos tentando nos habituar com a sua ausência, mas ele continua presente em tudo que nós fazemos, em tudo que nós aprendemos nesses anos todos, né, com ele, né? Eu tive a felicidade de ter alguma convivência com ele, que hoje considero realmente uma honra, né, e um privilégio. Das várias histórias que nós poderíamos citar, né, eu queria citar um episódio que foi muito especial, acho que para todos que participaram. Em dezembro de 2019, o movimento de pessoas com deficiência, principalmente aqui de São Paulo, se organizou numa manifestação contra um projeto de lei, o projeto de lei 6159, que tinha como objetivo alterar a chamada lei de cotas, né? E houve uma mobilização instantânea, né? Fizemos uma pequena passeata ali em frente ao Museu de Arte de São Paulo, ao MASP, né? Na Avenida Paulista, né? E no meio daquela agitação toda, no meio daquela manifestação, fechando a rua, né? Com um megafone e tudo, de repente aparece o professor Romeu Kazumi Sasaki, né? Já com a idade que ele tinha, né? E veio lá nos apoiar, né? Nos abraçar e estar conosco ali naquele momento, né? E foi um momento que eu pensei, nossa, o Romeu, ele praticamente iniciou essa luta no finalzinho dos anos 70, né? Começo dos anos 80, né? Com o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, e hoje, tantos anos depois, está aqui conosco, né? E por alguns instantes ali no meio daquele movimento, eu avaliei a grandeza desse cidadão brasileiro, desse grande mestre, né, que foi o professor Romeu Kazumi Sasaki. Então, só tenho a agradecer, né, e me comprometer, renovar o meu compromisso de manter o legado do Romeu na nossa vida, né, para que a gente avance na luta pelos direitos da pessoa com deficiência e pela justiça social no nosso país. O choque com a notícia do seu falecimento fez reviver em nós a figura do nosso querido Romeu Sasaki. Eu o conheci e passei a respeitá-lo durante os primeiros passos da ANEA, ainda na formação da rede de emprego apoiado. Esse trabalho inspirado no seu conhecimento, na sua experiência. Mas falar da sua luta, da luta por essa causa, seria desnecessário e repetitivo. Para mim, vale ainda mais lembrar da pessoa incrível que era, da sua simplicidade, da sua simpatia, da nobreza, da sua humildade. O Romeu foi um professor respeitado que continuará no trabalho de todo aquele que se dedica à integração das pessoas com deficiência. Referência e exemplo vivo que devem ser seguidos.